Temos aqui dois conjuntos de bolas de sinuca, amarelas, azuis, e também um conjunto de bolas de gude, verdes. Vamos construir então um átomo simbólico, por exemplo, com 3 prótons e 3 nêutrons. Vamos chamar as bolinhas aqui azuis de nêutrons e esse aqui amarelos de prótons. Nêutrons, prótons. Misturá-las aqui. Ó. Esse é o nosso núcleo desse átomo simbólico. Se existem 3 prótons, para que ele seja eletricamente neutro, vamos colocar aqui 3 elétrons. O conceito de átomo eletricamente neutro ainda não foi apresentado, mas no próton e no elétron estão os principais conceitos associados à eletricidade e também o conceito de carga elétrica. O que é uma carga elétrica em si? Bom, exatamente o que é não se sabe, mas seus efeitos e suas manifestações, sim, isso é possível perceber. Por isso que eu falei que entender a eletricidade pelos seus efeitos é mais fácil do que entender pelas causas. E quais são os efeitos que foram observados no próton? É simples. Observou-se que, se 2 prótons fossem aproximados, força elétrica surge, afastando esses prótons. Então, o conceito de campo elétrico é desenvolvido para que justifique as forças que surgem espontaneamente quando os prótons são aproximados. Significa que cada partícula dessa elétrica tem a seu redor um campo elétrico que apresenta potenciais elétricos e que podem, portanto, realizar trabalho. Aproximando 2 prótons, esses campos elétricos e esses potenciais elétricos se manifestam em forças elétricas, afastando os prótons. A mesma coisa ocorre com os elétrons. Se colocarmos 2 elétrons próximos entre si, força elétrica ocorre e afasta os elétrons. Portanto, os elétrons possuem a seu redor também campos de potenciais elétricos que, ao serem aproximados, podem produzir o afastamento ou realizar trabalho sobre os elétrons, produzindo força e afastando os elétrons entre si. Certo? Agora, por outro lado, se pegarmos um próton e um elétron, e se essas partículas tiverem seus campos elétricos interagidos, ocorre uma atração entre eles e não uma repulsão. O que significa que existem 2 tipos de partículas eletricamente carregadas. Uma delas deu-se o nome de partícula positiva e a outra deu-se o nome de partícula negativa. Aos prótons definiu-se que eram partículas positivas. Aos elétrons definiu-se serem partículas negativas. O que significa que partículas com o mesmo sinal se afastam. Partículas de sinais contrários se aproximam espontaneamente em função dos campos elétricos potenciais que existem a seu redor.
Os nêutrons, como o próprio nome indica, é neutro e não possui campo elétrico com potenciais elétricos. Quando eu falo que um átomo é eletricamente neutro, significa que em seu núcleo e em sua eletrosfera existem o mesmo número de partículas carregadas eletricamente. 3 elétrons, 3 prótons. Esse é um átomo neutro. Se por alguma razão esse átomo perde um elétron, sobra em seu núcleo um excedente de partícula positiva. Quando isso acontece, dá-se o nome de íon. E quando esse elétron é perdido, esse íon é chamado de cátion. Por outro lado, se um átomo recebe um elétron adicional, agora há uma sobra de partículas negativas. O átomo é, portanto, carregado negativamente. Nesse caso, é dado o nome de ânion a esse íon do átomo. Então, o conceito de íon é um átomo que tem excedente ou deficiência de elétrons. Isso o faz ficar carregado positivamente quando tem deficiência de elétrons ou negativamente quando tem excessos de elétron. Qualquer átomo que não seja eletricamente neutro é, portanto, um íon. Esse íon pode ser um cátion ou um ânion. Se tiver deficiência de elétron, ele é um cátion. Se tiver excessos de elétron, ele é um ânion. Ok? Essas partículas, prótons e elétrons, são as chamadas cargas elétricas, porque a seu redor se manifesta campos de potenciais elétricos. Ok? Vamos ver aqui agora mais um exemplo de um outro átomo e também um exemplo de uma molécula para inserirmos um novo conceito ainda na eletrostática.